Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2011, domingo. O verbete é o 1839, 3 páginas, 41 logias e 5 máximas. O tema, endoconsistência, dentro da especialidade intraconscienciologia. Definição: a endoconsistência é a qualidade da estrutura do princípio consciencial. A consciência, o ego, a personalidade, a individualidade ou a própria pessoa humana, corporificada quanto à essência subjetiva, substancial, a realidade máxima do cosmos e, segundo as evidências dos fatos e parafatos, eterna, contrapondo-se às demais realidades existentes, extraconscienciais, efêmeras, ou seja, o mega-maya. As autopensenizações congruentes com as metas pessoais. A concretude da consciência, a lucidez consciencial, a vida interior vigorosa, os autoposicionamentos fidedignos com a autoconsciencialidade, as autodecisões compatíveis com os autovalores, a autopercussiência, a impercussiência, a inteligência evolutiva, a interação coerente entre a identidade humana e a identidade extra. Agora, na argumentologia tem a caracterologia com 8 categorias de condições endoconsistentes. Na remissologia nós destacamos 5 verbetes dentre os 15 apontados. Amplificador da consciencialidade, autopensenização polifásica, consistência paraperceptiva, linearidade da autopensenização e veracidade autoverificável. Frase enfática: a qualificação da endoconsistência por parte da consciência pesquisadora define o estado intraconsciencial e assenta a automaturidade consciencial, dinamizando o próprio nível evolutivo. Você reflete sobre a endoconsistência? Você tem aprimorado o patamar da própria endoconsistência? Agora, perguntas. O que o senhor pode dizer sobre Diane Fortune e se tem notícia dela nos dias atuais? Essa nossa amiga andou estudando uma opção de coisa sobre parapsiquismo, principalmente o processo da condição da pessoa de autodefesa. Agora, eu não tenho notícia dela. A comunidade extrafísica Nosso Lar é uma comunidade espírita cristólita de guia cego, certo? Gostaria de saber que diferença de nível evolutivo pode se traçar entre ela e a interlúdio. Na interlúdio não há influência de religião, não há as bobagens de seitas, de processo de misticismo excessivo ou problema de emoção instintual, aqueles processos instintuais de subcérebro abdominal. Lá não tem isso, todo o processo lá é mais paratécnico. Poderia abordar como os mega-assediadores fazem manipulações oníricas em nossa psicosfera. A perda de lucidez temporária deixa o psicossoma mais vulnerável. Fiz a blindagem, mas não adiantou. Insista que você vai chegar lá. O processo todo é feito através de hipnose. A hipnose é feita, aí no caso, através da telepatia. Estou com 25 anos e curso o 7º semestre de Direito. Jamais gostei do curso e descobri recentemente que minha proex aponta para a medicina. Estou em um impasse. Ainda não possuo pé de meia. Medicina é um curso de 8 anos em média de estudo em tempo integral. Que seria, nesse caso, um mal menor, terminar o curso de Direito, mesmo a contrário senso, e adquirir um pé de meia, ou começar imediatamente Medicina e passar dificuldade financeira até concluir o curso. Na minha condição de seu avô, eu acho que o melhor é você terminar o curso de Direito e fazer o duplo curso. Se você entrou na faculdade de Direito, tem sua razão de ser, não deve julgar isso fora. Você já está no 7º semestre, isso é loucura, não deve julgar fora.
Eu fiz odontologia primeiro, depois fiz medicina. E você, com o direito, vai ser bom para você ter mais, vamos dizer assim, discernimento sobre determinadas coisas. É importante a pessoa conhecer as leis, depois conhecendo a medicina. Vale a pena. Semana passada, o senhor me orientou a dramatizar situações para meu irmão não dirigir mais bêbado em rodovias com seus 3 filhos pequenos. Não entendi quando o senhor disse para eu arrumar um advogado e um psiquiatra. Poderia explicar melhor? Sim. Porque o processo todo é o seguinte: arranjam as pessoas que sejam amigos seus. Você não tem um amigo aí que seja um advogado, um psiquiatra? Leva assim um jantar, uma coisa, para todo mundo conversar informalmente. E você então coloca o tema de dirigir bêbado, para a gente ouvir. E você pede então para o advogado falar e para o psiquiatra dar opinião. Indiretamente você dá vários tapas do lado direito e do lado esquerdo com luva de pelica, sabe? Para orientar o seu irmão. Não é uma boa o que eu estou falando? Ele não entendeu, Não, isso aí é o seguinte: lá na mesa não pode servir bebida alcoólica, tá certo? Com isso, eu acho que nós explicamos o que você queria, tá certo? Tiraram até a cópia aqui do processo aqui, ó. Isso foi sexta-feira, no dia 4, sabe? Ele perguntou isso aí. A pergunta daquele dia era número 10, essa de hoje é a número 5. Pode falar. Eu gostaria de entender aqui na exemplologia, sim, a mini-endoconsistência, que é a megaloendoconsistência. Eu vou mostrar são tudo exemplos aí. nosográficos. Normoendoconsistência. A pessoa lúcida quanto a si mesma, com uma autoconsciencialidade percentual elevado de inteligência evolutiva. Quer dizer, ela entende a sua própria condição interna, ou seja, o seu micro-universo consciencial. Agora a outra, a mini-endoconsistência. A pessoa auto-vitimizadora com perfil específico da personalidade tíbia e débil. Quer dizer, uma pessoa fraquinha, que não enfrenta a situação. Ela não quer se ver no espelho da casa dela. Agora, a megaloendoconsistência. A pessoa de egão, amostra egocêntrica, explícita ou megalomaníaca. Aquela, então, que exagera o processo. Então, você vai ver uma normal, que tem uma autoimagem mais ou menos boa do seu micro-universo consciencial. É a primeira. Uma outra que diminui o próprio mini-universo e ela entra nesse processo que nós estamos falando aqui, de se auto-vitimizar. E a última, que aumenta, que vira vamos dizer assim, a rainha do cosmos, o rei do cosmos, que é o maior de todos, que é a maior besteira. Então você veja, a consistência, ou a endoconsistência, a consistência interna, íncita da pessoa, sabe como é que é? Ela pode ser normal, pode ser para baixo, pode ser para cima. E aí, isso sendo uma coisa estrutural da consciência, ela vai se aparecer. Não, tudo que ela faz, dela, né? Ou age corretamente ou age errado. Quando ela é tíbia, tudo dela fica aquém. Aquilo vai transparecer. Quando ela é megalomaníaca, tudo ela é a mais, é exagerado. Então, isso tudo dá na cabeça dela, é negativo. Então, veja, esse processo de endoconsistência é bom, cada um entenda isso, para ver a sua autoimagem. Isso aqui, ó, é um verbete que a gente devia de indicar para cônscios, para todo mundo que estuda conscienciometria, para consincobaia. Por exemplo, lá na consincobaia, a hora que aparecer a pessoa, alguém pode perguntar: o que ela é? Ela é normo, ela é infra ou ela é super? Você entendeu aí? E achei bem interessante essa caracterologia, porque ela é bem direta, assim, é bem não, prática. É soco na cara e fratura exposta. A pessoa pode aplicar diretamente isso aqui, um teste, né, para ela mesma. Agora, ó, nos processos lá tem duas coisas que eu observei nas folhas. A folha que não está consistente a passagem de um texto para outro. Tanto lá na carta dele, quanto aqui no trabalho dele.
E outra coisa, no trabalho, um dos primeiros que tem aí, está repetido uma afirmação sem haver referência. Se você quiser depois, eu te mostro o que é. Não, eu te mostro aí. Você vai ficar aí até o fim? Eu te mostro o que é. Aquilo ali seria bom ver por que está lá. Porque, aqui, ó, você fazer referência de meia página, inutilmente, é bobagem isso aí. Isso é excesso. Não, eu vou te mostrar aí. Pode falar. Na estrangeirismologia, Sim. o segundo item, a base sólida da glasnost consciencial. O strong profile, quer dizer, essa é a pessoa boa que está bem no órgão, ela sabe o que ela tem. Agora, a base sólida da glasnost consciencial, como é? A pessoa é transparente. Glasnost é a transparência, ela é explicitante, ela é honesta, ela é leal, ela se apresenta como ela pensa. Você pode confiar nela, ela é fidedigna, é verídica, ela é veraz, entendeu? É a veracidade da pessoa, é a transparência. Enfim, olhar a série Lie to Me. Entende? Para a pessoa ver, né? O que é o correto, o que não é. Olha, tudo isso é real, aquilo ali é o óbvio. Agora, tem uns que são mais detalhes. Mas, olha, você entendeu aí o que foi? Entendeu até aí? Tudo claro. Pode falar. Professor, na página 78, interaciologia. Sim. Você poderia, por exemplo, a interação consciente entre a identidade humana e a identidade extra. Quais são as variáveis que a gente pode analisar aqui? Parapsiquismo, ProEx, evolução, autoconsciencialidade, CPC, tudo você pode olhar aí. Agora veja, se uma pessoa chega aqui e ela se identifica dentro de uma personalidade, no caso, a identidade extra, e feita por consciex, isso é um problemão para ela. É o meu caso. Isso aí dá uma responsabilidade imensa em cima de você. Eu passei, por exemplo, aí, quantos anos da minha vida? 60 anos sem falar nisso. Muito mais do que isso. Entende? Eu só urubu servava. Eu falei durante 60 anos com umas 4 pessoas na minha vida só. E falei, ó, boca de siri, não falo nada. Mordaça na boca. Agora, só aqui que eu abri o jogo para vocês, depois da minha verbaciologia, quando o tempo passou. E outra coisa, hoje, tanto faz como tanto fez, se admitir isso ou não, tudo isso fica secundário, isso tudo é moldura. Mas agora, para a pessoa, que é o meu caso, o processo da identidade extra é seríssimo. E eu levo isso em consideração. Saber disso. Agora, o melhor da história. Eu tive confirmação dessas coisas todas através de consciex. Agora, outra coisa, você vai me perguntar, consciex amparadoras ou assediadoras? E eu respondo para você, ambas. Entendeu? Então, por exemplo, o Zéfiro já tem muita gente atrás dele há muito tempo. Você está entendendo? De modo que, aqui no caso, a interação coerente é um processo que não pode perturbar a pessoa. Tem que enriquecer. Tem que ajudar ao trabalho interassistencial da pessoa. Aquilo não pode ser contra. Vai harmonizando o caminho da pessoa, né? A harmonia, o equilíbrio. Tem que manter esse equilíbrio. Senão tem alguma coisa errada. Agora, do ponto de vista de esclarecimento, pensa bem como é que isso começa a afastar as paredes, as muralhas, os biombos, como é que chama aquele negócio que tem lá no discernimento, que a gente põe? Divisórias. Acaba com tudo isso. Parede, muralhas, muros, biombos, divisórias. Porque a consciência começa a ser a mesma no extrafísico e no intrafísico, né? Uma das piores coisas que tem na vida humana são os biombos, as paredes e as muralhas. Devido principalmente ao esquecimento. O esquecimento é a hipomnésia, que depois dá uma amnésia. E a pessoa perde os cons magnos. Está claro? Está claro. Obrigada. O caso todo é esse. Gente, vocês vão notar o seguinte.
Nós aqui não estudamos só a máquina do corpo, a gente estuda a máquina da consciência. A máquina da consciência dentro da fábrica do universo. Então, como é que isso funciona lá dentro? Tudo isso a gente está falando aqui dentro. Então, é um negócio para se pensar, seriamente. E outra coisa, vocês têm que olhar tudo isso com muita lógica, crítica, heterocrítica, com muito discernimento, para desancar com aquilo que esteja errado, para ver se tem princípio, meio e fim, se há consistência. Então, o processo da endoconsistência mostra a endoconsistência do próprio cosmos. Agora, analisando a consciência é o ponto mais sério. Por quê? É o que a gente fala aqui. A coisa mais importante que tem no cosmos é a consciência. Está claro aí? Quem é que está com o microfone aí? Para ver a endoconsistência. Professor, aqui na efeitologia, você fala no equilíbrio mental. Os efeitos da articulação intraconsciencial no equilíbrio mental. É isso que você estava falando para Alzira? Por exemplo, a hora que uma pessoa ela tem lá aquilo que eu disse, lá na argumentologia, a megaloendoconsistência, a pessoa de egão amostra, egocêntrica, explícita ou megalomaníaca. Isso é um caso psiquiátrico, isso é loucura. Entendeu? Entendi. Então, a pessoa precisa de ter uma endoconsistência harmonizada com a própria vida, com o modo dela ela se fazer, ela desenvolver, ela caminhar o tempo todo. À medida que ela vai tirando as paredes, os biombos, as divisórias. Isso. Então, ela vai chegar a um ponto que ela vai destruir, inclusive, as portas e janelas. Então, ela devassa. Não há mais nenhum empecilho para a visão. Aí é que entra isso que eu chamo de cosmovisão. A monovisão, geralmente, ela tem antólios. Entendeu? Ela está bitolada através de antônio. Então, ela tem uma visão embaciada por alguma coisa. Não dá para ver direito. Está claro? Está claro. O que interessa para nós é nós alcançarmos essa endoconsistência com uma base multidimensional. Não é só ver a parte humana nossa, mas ver o que nós somos de uma maneira parapsíquica, multidimensional, holossomática, do ponto de vista evolutivo. Isso é que interessa. É isso que eu quero chamar a atenção. Vocês olham bem que eu fiz um verbete curto, conciso, direto, para a pessoa pensar. E só tem 5 máximos. É de propósito, vai começar a pensar, porque o processo de consistência, ainda mais endógena, é uma coisa que não se fala todo dia. Valdo, dá para explicar, por favor, por que não tem numerologia? Você completou com outras coisas ainda? Você vê que só tem 5 máximos para vocês pensarem. Agora, na caracterologia, a gente dá um banho de loja com 8 itens. Quer dizer, a caracterologia vai suprir a numerologia, vamos dizer assim. Agora, tem muita coisa aqui que a gente pode ampliar, né? É o processo do estudo do micro-universo consciencial, a parte da intraconsciencialidade. Agora, nós lá que estamos no curso de verbetografia, segundo o que eu sei, você fala para fazer Todas as pessoas que estão fazendo não querem fazer verbete igual esse. Ela quer mostrar que ela estudou tudo. Então, ela quer pôr mais, ela quer pôr máximos, ela quer fazer mais. A maioria, tudo tem 4, 5, 6 páginas. Isso que eu pergunto. Jamais eles vão apresentar um de 3 páginas. Isso que eu ia perguntar. Jamais. Isso é para quem está começando. Que o ideal é fazer sintético, tendo tudo, mas não exagerar. Não exagerar nunca. Por isso que eu corto. A opção de coisa que eles colocam demais é que está mal colocado. Eu andei cortando agora, esses 10 que vem aí. Não cortei muita coisa, mas, por exemplo, determinados trechos, às vezes uma frase inteira, alguma coisa nesse sentido, eu tirei tudo fora. E olha, são 3 pessoas que viram isso, o Antônio, a Adriana e eu. Quando eles colocam lá um ponto de interrogação, eu vou olhar, tem razão, porque vamos riscar fora.
Eu tiro fora. Em vez de estar consertando, porque tem coisa que não dá para consertar. Parece que, pelo que eu sei, o normal é botar em coisa demais, é isso? O ideal é colocar o conciso correto. Mas agora, em parte, eu dou razão para as pessoas. Ela está trabalhando há semanas, alguns meses, para fazer um verbete de 3 ou 4 páginas. Ela quer colocar tudo que tem. Então, fazer uma coisinha pequena. Agora, eu mostro verbetes concisos e verbetes longos, de tudo quanto é tipo. Então tem verbete de 10 páginas e tem um monte deles de 3 páginas. E não tem nada rebarbativo, isso também. Né? Pois é, isso não pode ter. O rebarbativo só pode existir quando ele é positivo, quando ele esclarece as coisas. Existe o processo, por exemplo, bato-pensênico positivo. Mas agora, nesses casos, quando tem excesso, não. Aí o processo não é nem mutilação, é cortar, vamos dizer, a monstruosidade. O negócio ficou teratológico, a gente risca fora. É isso. Agora aqui, na definologia existe o termo mega-maya. Seria as demais realidades existentes extraconscienciais efêmeras, em contraponto com a estrutura dos princípios conscienciais? Sim. Mega-maya quer dizer o tempo ou o local ou o mundo da ilusão que as consciências criam. Poderia nos detalhar mais esse conceito? É isso aí. De que forma poderemos prevenir milhões de consciências da massa impensante de se auto-enganar nesse mundo interno? Vamos estudar conscienciologia. É o jeito, é o que eu estou tentando faz alguns anos. Faz algum tempo, algumas décadas. Vi um caso de sonambulismo ao qual a pessoa dormindo dirigiu 20 km e matou seu sogro. Ele agiu devido a uma condição única e patológica da sua própria mente ou teve possessão de assediador extrafísico? Olha, geralmente nesse caso, quase sempre tem gente junto. É igual ao alcoólatra. Você nunca pode falar com um alcoólatra se esteja sozinho, tem sempre gente. Na questão assim, quando o cara está fazendo uma coisa dessa, uma loucura desse tipo, agora veja, esse dormindo, é preciso ver anteriormente como é que era o sono da pessoa, se ele era sonâmbulo, se ele tinha terror noturno, se tinha bruxismo, ou esses processos de dormir aí você sabe como é que chama? Apneia, aquelas outras coisas que tem, narcolepsia, isso tudo tem que estudar, nesse caso aí. Poderia fazer o cotejo entre a endoconsistência e o temperamento? Sim, o processo todo é o seguinte, uma pessoa que tem a endoconsistência com autocrítica, sabendo a sua realidade como é, o temperamento dela tende a ser melhor, está na cara. Agora, aquela que não sabe nada, tende a ter um temperamento diferente. Ou seja, no caso, o carrasco, que é o megalomaníaco, ou a vítima, que é a autovitimização. Na caracterologia, página 80, poderia incluir as endoconsistências parapsíquica e cosmoética? Aí é com a Rosa Nader. Pois na definição esclarece, realidade máxima do cosmos, segundo as evidências dos fatos e parafatos. A pessoa está falando aqui, na caracterologia, página 80, se pode incluir as endoconsistências parapsíquica e cosmoética. Cosmoética já tem. Pois é, mas veja, por que está perguntando? Eu queria que ela olhasse aí para ver como é que fica isso. Eu não entendi a pergunta. Quando um assediador está em nossa psicosfera, como fica o processo da comunicação com esclarecimento para o posterior encaminhamento? Se eu pensar e falar mentalmente com ele, vai ouvir? Olha, a tendência toda do processo é fazer a interlocução, seja onde for, de que modo for. A telepatia, às vezes, funciona muito nesses casos todos, que a pessoa ela está ávida para saber alguma coisa por parte da outra. De modo que o problema de comunicação com esclarecimento sempre se dá certo. Agora, coloque energia nisso, exteriorize energia, encapsula a consciência, se for o caso. Quer dizer, se vire, não é isso? Vamos nos virar. Esse é o caminho. Pode falar. Valdo, a caminho dessa endoconsistência, a mais sadia,
além de superação desses pontos cegos, dessas lacunas, desses quartos escuros, ainda é preciso fazer a integração das áreas, né? o rejunte, para poder colar uma coisa com outra. Porque a gente vê, às vezes, um trabalho bom numa área, um outro desempenho que foi superado, uma e não pode mas não ter. ligou a Aqui, conexão. tem que haver uma situação inteiriça, ininterrupta e monobloco naquilo que a pessoa faz. Então, ela não pode ter uma série de condições, vamos dizer, de comportamento, de atitudes, de ações e de atos lacunados. Então, a coisa tem que ser mais inteiriça. Para isso, é preciso entender a endoconsistência, ou seja, a consciência do ponto de vista da intraconsciencialidade. Nessa hora, então, ajuda muito se a pessoa usa essas opções no dia a dia, na comunicação, em várias coisas, para juntar. E ela vê, por exemplo, eu tenho só uma cara ou eu sou Janus? Quer dizer, eu sou biface. Isso é que se dá um jeito, não pode ter duas caras. Bifrontismo, né? É o bifrontismo, a biface. Tem que dar um jeito de combater isso aí. A pessoa tem que ser uma cara só, nessa dimensão e nas outras, aqui e lá fora. No esporte e na profissão, em casa e na rua. Na saúde e na pobreza. Na saúde e na pobreza, na dor e na alegria. Na saúde, no casamento e na morte. Na alegria. Até para morrer tem que ter elegância. Esse é o caminho. De modo que... Val, como é que fica? Professor aqui, olha. E como é que você mantém a elegância lidando com o bifronte? Porque em muitos momentos a gente lida com vários públicos. O bifronte só tem uma saída para ele: é você mostrar os fatos. Fazer a comparação dos fatos, que ele é o protagonista. Certo. Pronto. Mesmo que Contra fato, ele não pode argumentar nada. Tá. Agora, sempre no bifronte você vai encontrar inevitavelmente a incoerência, que não é paradoxo, é incoerência. Essa incoerência significa contradição. A hora que você mostra a contradição, a pessoa fica encantoada, ela não tem por onde fugir. Aí é aquela hora do Law and Order, ou dessas séries de criminologia, que o cara falou assim, aí geralmente cai uma lágrima aqui e outra aqui, que eles fazem tudo com água, né? Que o negócio caindo. Então, ele fala assim, como eu me arrependo. Não é isso? É isso aí. E tem cada artista ruim que é o negócio. Nessa hora eles mostram que são péssimos, né? Quando é bom mesmo, o cara mostra que é bom, mas quando é ruim também aparece tudo lá. Então tem uns meninos que eles colocam de vez em quando lá. Não, eu não desejaria, nunca pensei em matá-la. Entende? É justamente aí que entra. Então o bifrontismo vai até esse processo aí. Nessa hora tem que haver aquilo que na psicologia tem um nome. Como é que chama? Na hora que dá a reciclagem, catarse. Valdo, também na psicologia, e cabe para o bifrontismo, é o ato falho, né? Que é intencional, que a pessoa revela ali um monte de intenções que ficaram camufladas, um esquecimento de uma informação, agora, o uso da informação. Outro nome que o povo aí não gosta de usar, mas que às vezes é mais completo, é ato falhado. O que você queria aí, Rosa? Desde a hora que eu peguei aqui o verbete, que eu estava discutindo comigo mesma a diferença ou a semelhança entre endoconsistência e a homeostática. E aí, na sinergismologia, o senhor coloca assim, o sinergismo, endoconsistência homeostática, autoridade moral, força presencial. Se adjetivou a endoconsistência homeostática, é porque deve existir a endoconsistência sem homeostase. Eu queria entender isso. Endoconsistência homeostática, autoridade moral, força presencial. O que é?
Não, a minha pergunta é assim, ó, eu queria saber se a endoconsistência é base para a homeostase, se ela vem depois, qual é a interação que tem? Ela vem antes de tudo. A endoconsistência vem antes de tudo? Vem antes de tudo. Então, por exemplo, uma pessoa vai melhorar o temperamento. A última coisa que vai melhorar é a endoconsistência. Agora eu entendi a exemplologia, porque desde lá Escuta, quando você... o embasamento é a endoconsistência. Entendi. Por quê? É o chão, presta atenção, é o solo aqui, ó, da consciência. A nossa mega meta... A endoconsistência é o solo da consciência. Tá, entendi. A nossa mega meta, então, é uma endoconsistência homeostática. Mega Agora, meta, veja, essa expressão é muito séria, endoconsistência. Aqui no caso, se vocês quiserem, pode colocar endoconsistência consciencial. Entende? Se você acha que é importante. Agora, eu já vou lá na frente, né? Eu falo na sinonímia: endorresiliência, intraconsistência e intraconsciencialidade. Eu não deixo pedra sobre pedra, estou explicando tudo aí com poucas palavras. Tá, porque não fiz expressão composta, eu fiz uma palavra só. Não, eu entendi agora a exemplologia, porque tem vários níveis de endoconsistência, cada um tem a sua consistência. Aí varia o infinito, né? Tá certo. Uma pessoa, por exemplo, composta, complexa e super poliédrica, tipo arlindário, tem uma endoconsistência grande, né? Arlindo. É isso? Pergunta para a Rosa que ela vai falar para você. Posso perguntar? Aqui? Pode falar. Eu estava aqui refletindo sobre qual relação que a gente poderia fazer entre o mater pensene pessoal e a endoconsistência. Aí eu queria perguntar se eu estou raciocinando correto. Que qualquer mater pensene que eu for estudar em mim, né, eu tenho lá, identifico um mater pensene, eu preciso verificar se eu estou tendo uma estrutura desse mater pensene como normo, como mini ou como megalomania. Né? Por exemplo, se eu for estudar assim... Mas olha, tem uma série de condições que pode colocar isso. Porque qualquer mater pensene pode ter qualquer estrutura. É o seguinte: como é seu estado íntimo, seu ânimo pessoal? Você tem bom humor ou mau humor? Isso aí já vai mostrar a sua endoconsistência. Que está aqui na afetiva, né? Na questão não, tem um monte de condições que pode mostrar isso. É que o exemplo que eu estava pensando era assim: vamos supor que uma pessoa tem o mater pensene da assistência, mas ela pode ter esse mater pensene dentro da norma endoconsistência, dentro da mini endoconsistência, ou dentro da megalo. Perfeitamente. Tá. Então é mais uma ferramenta de autoanálise. A situação é complexa. Agora, para examinar a pessoa, a endoconsistência é uma ferramenta, vamos dizer, profissional, de veterano. Olha que funciona. Aqui à esquerda. Você essa semana comentou que o tenepsista ele começa a atender as consciências dentro da sua teneps, são aquelas oriundas da sua paraprocedência, né, da própria paraprocedência. Então, com base nessa informação, a gente pode concluir que o tenepsista ele começa a melhorar a atuação dele para melhorar a própria paraprocedência em relação às consciências que ele atende. Certo até aí? Quer dizer, o raciocínio. Com base nisso, a gente pode falar... Então, qualquer coisa que a pessoa humana melhora aqui, ela está melhorando a relação com a paraprocedência. Com a paraprocedência. Qualquer coisa. Isso seria a conexão dos tenepsistas com o trabalho da reurbanização extrafísica, uma vez que eles estão... Também. Em relação. O processo da paraprocedência, ninguém foge dele. Entende? Ele está sempre vivo, sempre de olho, sempre relativo àquilo que a pessoa faz. Tem relação. Então, aí eu preciso de ver, né? O que se passa. É uma pequena parcela que o tenepsista está contribuindo para a Reubex, uma vez que ele está melhorando a paraprocedência. De qualquer maneira. E agora vem depois o que ele faz. Qual é o, vamos dizer, aquele desenvolvimento das atitudes, do comportamento e a execução ou a consecução da programação existencial. Tudo tem aí. Agora, o que eu quero falar mais uma vez, eu vou repetir. A endoconsistência do ego, da personalidade, da consciência em si, ela é importantíssima para nós
entendermos o nosso nível evolutivo sob qualquer aspecto. Ou sobre qualquer aspecto. Quer dizer, de qualquer modo que você vai estudar você, a endoconsistência tem que ser levantada. Ela tem que ser vista. E em relação à sua autoconsciencialidade, isso é importantíssimo. Você está ciente disso ou não? A maioria das pessoas não chegaram a isso. Por quê? As artes, a ciência convencional, a religião não fala muito nisso. Ela fala indiretamente, mas ela não estuda o processo da... É aquilo que em inglês chama inner. Outros falam innermost, que é a superintimidade. Aquilo que é o mais o inner, aquilo que é mais dentro da pessoa. Agora, ó, esse verbete eu recomendo aquele que eu de vez em quando recomendo aqui. Intraconscienciologia. Seria bom ver aqueles 100 itens, que a endoconsistência depende de analisar aquilo. Eu deixei passar, já faz alguns anos que eu falei naquele, não é isso? Que eu deixei passar para chegar nesse. Eu não podia julgar o negócio junto, que o povo não ia entender nada. Agora, Valdo. Então, eu deixei passar muito. Já falei naquele verbete umas 5 vezes aqui, em épocas diferentes. Esse conceito também é uma ampliação da variável do conscienciograma, que é a da coerenciologia, né? Que é uma das grandes... é a intracoerenciologia. Mas é uma variável mais, é do micro-universo consciencial. Sim. Então, mas no conscienciograma... É a intraconsciência. No conscienciograma tem as folhas referentes à coerência, né? Tem. Agora é a intraconscienciologia, a intracoerência. No caso, é a intracoesão de tudo. Então, tudo tem que se encontrar ali dentro. Vamos entender que a coisa fica melhor. Então, vocês vão olhar agora em torno de vocês, vocês vão ver muita gente consistente e muita gente inconsistente. E o percentual dessa inconsistência vai 10%, 20%, 30%, 40%, 80%. Então, a primeira coisa, você vai pegar uma pessoa que ela sofre da síndrome da dispersão consciencial. Essa tem mais de 51% de inconsistência. Tá certo? Pois é, não conecta, a coisa não dá. Você está entendendo? Agora, outra coisa, aquela pessoa que é unpredictable, quer dizer, ela é imprevisível, você não sabe. Você vai falar uma coisa com ela, você não sabe a reação que ela vai ter. Essa geralmente sai de perto. Porque o processo da endoconsistência dela está, ó. Outra coisa, essas pessoas, se você fala num assunto desse, ela faz um muxoxo com você. Ela não vai querer, de modo algum, assumir uma condição dessa. Agora, quantas pessoas não são assim? Uma outra coisa, nós não podemos começar a falar nisso com muito assim, por exemplo, isso aí é um tema que é preciso estudar na reaprendência, porque é difícil de abordar um jovem sobre a endoconsistência. As coisas dele são muito pululantes. Ele vive na pululância. Você está entendendo? Ainda não tem muita coisa assentada. O próprio cérebro dele ainda não é 100%. É no caso aí, é um subcérebro. Querendo ou não. É o subcérebro da adolescência. Entende? Professor. Sim. Aqui na B. De que maneira o desenvolvimento do parapsiquismo pode qualificar a endoconsistência? A hora que você estuda o parapsiquismo, você começa a examinar você dentro do holossoma. Você não vê mais o corpo humano apenas, você vê os outros veículos de manifestação. A partir disso, consecutivamente, a hora que você vê os vários veículos de manifestação, você começa a ver o processo multidimensional. A hora que você entra na multidimensionalidade, inevitavelmente uma coisa puxa a outra do ponto de vista dos efeitos imediatos, quer dizer, aqueles a longo prazo ou a longuíssimo prazo que você tem. Isso tudo envolve parapsiquismo. E vai aprofundando cada vez mais. A coisa aí se expande, ela implode. Aquilo abre.
Então é muito importante pensar na endoconsistência aonde você está, com aquilo que você está fazendo, dentro daquele momento evolutivo que você vive. Como é que está você? Agora, uma coisa que é muito interessante é o seguinte: se a maioria aqui for estudar, se você for ver, há uma década atrás, você tinha uma abordagem da endoconsistência X. Hoje, essa abordagem é X várias vezes positivamente. Principalmente a turma que veio morar aqui em Foz. Porque houve uma porção de mudança externa que fez o processo centrípeto, a influência de fora para dentro, que melhorou o processo central da pessoa, o micro-universo consciencial, a intraconsciencialidade dela. Então, por exemplo, hoje o que eu combato mais aqui é o processo da endoconsistência das palavras mentais. É aquilo que eu falo. Que tal a retilinearidade do seu pensamento? Ela é retilínea para que a pessoa chegue na cosmolinearidade, ou seja, ela está mais de acordo com o fluxo natural do cosmos. Então, esse processo da palavra mental deriva diretamente do micro-universo consciencial da pessoa. Então, eu falo muito, palavra mental, dicionários cerebrais, insisto muito no analógico, que é aquele que faz comparação devido às associações de ideias. Então tem muito cotejo, muito confronto, muito paralelismo. Isso ajuda demais. Quando você começa a fazer paralelismo de você com os outros, você começa a entender mais os outros. Então você vai achar os trafores e os trafalhos, tanto dos seus quanto da pessoa. Por exemplo, todo conscienciograma, toda consincobaia, esse curso tudo é baseado nisso. Então, por exemplo, eu vejo lá o grande trafor do Marcos e vejo que eu não tenho. Então eu procuro, não, como é que o Marcos reage com isso? Vamos ver como é que é. Isso leva a pessoa imediatamente para ver a endoconsistência dela. Então, toda análise do conscienciograma exige a endoconsistência. Você entendeu, né? Então, o universo aqui, ó, tem 3 páginas, mas esse universo é enorme, é imenso. Ele está em todas. Entende? Agora aqui, o senhor citou a hipomnésia, o esquecimento da nossa herança pessoal. Qual é a lógica da nossa natureza humana aqui, encarnados? Termos esse esquecimento. Todos nós conseguimos recuperar os cosmagnos, desenvolver o parapsiquismo, ou apenas algumas consciências conseguem? Se sim, quais as técnicas mais recomendadas? Tá certo. Então vamos agora clarear para você. A primeira coisa é o seguinte: a hipomnésia, ou seja, a perda dos cosmagnos, esse processo da pessoa ter às vezes uma amnésia mesmo grande, não só uma hipo, na hora que tem o choque biológico do renascimento, é para que ela não veja as bobagens que ela cometeu e ela novamente cometer as mesmas bobagens. E outra coisa, como os afins se atraem, não tem jeito da pessoa ficar livre dos outros, se ela tem e ela deve, ela está sempre junto, na hora que ela ressoma e ela não vê quem é a outra, é mais fácil de conviver. Então, por exemplo, pensa bem, aquela mãe que está recebendo o menino, que aquele menino foi o homem que ela matou na vida anterior. E ela agora resolveu ser mãe para ajudar a situação. Ela não pode saber disso porque ela estava com muita raiva quando matou o cara. Agora ela vai ter que dar dele. Começa dando peito. É leite, amamentação. Para o cara que tinha matado a ela antes. E que ela criou o problema depois. E aí o negócio embolou o meio de campo. Então, veja bem, é necessário, o ideal é que as pessoas esqueçam para aguentar a barra, porque senão não vai. Então, isso é que é o princípio da reencarnação, das vidas sucessivas, aquilo que eu chamo da serietes,
que é a serialidade das vidas humanas intrafísicas consecutivas. Agora, essa é a lógica da natureza humana. Nós estamos aí encarnados em favor da gente que a gente esquece. Então, por exemplo, tem gente aqui que eu já contei o que eles são no passado, o que eles fizeram, como é que é. Por quê? Eles já têm um gabarito para a gente falar isso. Tem outros que eu sei, em maior número, e eu não posso falar nada, porque se falar, cria um problemão, não só para ele, como para outras pessoas em torno, inclusive alguns comigo mesmo, vai criar um problemão para mim, para acertar aquilo. Então, o negócio de cuspir para cima, a gente evita. Então, vocês estão entendendo até aí. Então, aí vem a outra pergunta dele. Todos nós conseguimos recuperar os consmagos? Sim, dependendo dessa rede interminável de vidas que só vai parar quando a pessoa chegar na serenologia. Aí ela vai desenvolver o parapsiquismo e todo mundo consegue isso cedo ou tarde. Uns mais cedo, outros mais assim, com calma. Então, por exemplo, pensa bem, no seu grupo evolutivo da cidade de Três Pontas aí, ele mora em Três Pontas, em Minas Gerais. Nessa sua cidade, com sua família nuclear, tem gente aí que às vezes pode ter até um serenão aí nessa área, que ele é do seu grupo evolutivo. No entanto, ele virou serenão e você continua como pré-serenão até hoje. Agora, quais são as técnicas mais recomendadas? São 7.200 páginas da enciclopédia. Olha lá, porque isso tudo é o meu esforço dessa minha vida, está tudo lá. Toda a síntese do meu esforço para explicar isso está na enciclopédia até agora. Nós já publicamos, está aí no CD-ROM, 7.200 páginas. Eu estou lá no computador já com mais um volume. Nós já temos 8.027 páginas. Cada volume é 900 páginas. Daqui a alguns dias nós temos mais um volume. Em vez desses 8, vão ter 9 aí, se a gente quiser. Vocês estão entendendo? E todas as técnicas estão ali dentro. Pode falar. Você falou de uma consciência que estava acompanhada de uma consciência há uns 40 anos, mais ou menos, que aí não era possível retirar. Como que fica a endoconsistência dessa pessoa com essa consciência, com esse assediador, digamos assim? O assediador, ele está pensando só numa coisa para combater a outra pessoa. Então, ele só pensa no mal. É o ojeriza, a raiva, o ódio. Você está entendendo? É a represália, a vingança que a pessoa pensa. Então, esse é baratrosfera total. Esse é que são os capetas, o Satã, o Satanás, o diabo. Entendeu? Mas como que a Isso é dentro da pessoa, porque o diabo, o inferno ou o paraíso é devido à endoconsistência. Sim, então tem gente que tem muita endoconsistência, mas é bem consistente no inferno dentro dela. Aqui nós não temos isso mais. Já tem gente aqui que já está começando a ter um paraíso lá dentro. Uns já seguem na mega euforização. Aí já mostra por A mais B que a endoconsistência é paradisíaca. Quer dizer, a euforia. A primeira Cipriene. E no caso de ser afastado, esse assediador, ele continua com aquela... Não, ele não está afastado. Ele tem que enfrentar ele mesmo. Então ele tem que fazer uma reciclagem. Aí é o problema dele. Aí vai mudar. Aí é recim. A recim é a mudança da endoconsistência. Entendi. Agora veja, eu falei aqui, demais. Em euforim, primener, Cipriene, mega euforização. Só agora que eu estou falando em endoconsistência. Vocês estão entendendo? Tudo isso tinha que trazer agora para expor isso aqui, porque senão não ficaria claro. Entendi. Onde é que vocês estão? Na euforia? Ninguém mais está aqui no princípio de Italião. Todo mundo já saiu dessa. Tá certo? Já é uma grande coisa. Mas então,
De maneira geral, a ciência da personalidade, psicologia, psiquiatria, fala sempre de coesão com sinônimo de saúde. Mais coeso, mais saúde. Mais fragmentado, esquizo, fragmentou, doença. Entra a fissura com teu segmento. Mas você apresenta, dentro da coesão, você apresenta exemplos patológicos também, coisa que a ciência não faz. Quer dizer, isso é uma contribuição completamente diferente, nova. Para eles é uma coisa natural. Coesão, saúde, fragmentação, doença. A nossa abordagem é diferente. É diferente. Agora, você está abrindo outra vertente. É o processo de fazer a abordagem da consciência inteira. A diferença holossomática. Aí é que é o processo. A endoconsciência, nós só podemos entender isso de uma maneira mais óbvia, evidente, mais clara, com a holossomatologia. É um exemplo claro de como a conscienciologia abre vertentes, filões, linhas, veios, completamente... Não, esses viés que o povo não viu, a gente está falando aqui, por causa a inteiriça, a consciência inteiriça, a inteira, a integral, aquela que é vista em monobloco, era inteira. Eu estava falando... Não, a minha dúvida era isso, porque para mim tinha inconsistência, nem sempre era consistência. Mas essa maneira de abordar de vários níveis de consistência é um respeito ao nível evolutivo do outro também, né? Agora, vocês entendendo isso aqui, depois a gente pode aumentar o verbete. Pode ser coeso, inteiro... Depois de entender o que está aqui, né? Paulo, pode ser coeso, inteiro e patológico. Pode. Totalmente. Esse por exemplo, é o diferencial. O Hitler, numa opção de coisa, ele era coeso, inteiro e patológico. Ele tem endoconsistência, né? Tem uma endoconsistência. Ele tinha consistência. Entendi. Agora, consistência, por exemplo, ele contra os judeus. O tempo do mal, todo ele era do mal, contra. Vamos dizer assim. Ele era antissemita o tempo todo, nunca mudou. Por quê? Perseguiram ele quando era jovem, aquele negócio todo lá, e achou que o negócio era judeu. Foi aí que começou a arranjar aquela ideia, e aquilo fixou, criou uma ideia fixa. É o monideísmo do demente. E nesse contexto... vamos dizer, no caso aí, psicótico. Nesse contexto, Valdo, o preconceito e o apriorismo são elementos muito perigosos, porque eles podem favorecer a endoconsistência. A interiorose e o fanatismo religioso. Tudo tem que colocar aí também. Entendi. Porque ele então, consolida uma endoconsistência patológica. Fanatismo religioso, tudo isso pode estar. Agora, no nosso caso, a questão de lacunas, quartos escuros e pontos cegos, de preconceitos, a priorismo, pode ser o elemento que não está permitindo a união, a coesão do aspecto sadio? São linhas. Que eu chamo. A pessoa está numa monovisão e não consegue sair dali. Mas não cola uma coisa com a outra. Ela tem que ter a cosmovisão sem paredes. Quer dizer que uma lacuna pequena... Então, o problema todo é aquele bicho que fica debaixo da terra. Como é que chama? É o tatuí? Não, tem outro. Minhoca, tatuí, topeira, fuinha, doninha, vários tipos. Tem um monte deles. Esse que fica debaixo da terra. Então, abre um buraco lá em cima, ele acha que o mundo todo, é aquele buraco, o universo começou hoje. Não existe mais nada lá. Valdo, é por isso que você fala, então... Isso é que é a monovisão. Eu quase toda semana eu tenho que falar nisso aqui. O problema nosso é a cosmovisão. A cosmovisão acaba as paredes. A hora que acabou a parede, eu já não estou falando mais em teto. Tem parede. Então, tudo isso acabou. Você está no espaço sideral. Numa dos nossos eventos de processo parapsíquico, havia uma senhora que o marido dela era um grande engenheiro, e ele construiu uma grade, um espelho, que você pagava lá 10 pratas e entrava na grade para ver o espaço sideral. Então você subia naquela grade, tampava você ficava dentro de uma grade espelhada. Aí você olhava, você estava no espaço sideral, lá em cima. Tinha gente que gritava, porque a sensação era tão forte. Não, abre, não quer ficar aqui não, abre, gritava, entende? Ela era muito boa, ela que pensou, deu a ideia e o marido fez, e eles cobravam isso. Durante vários eventos aí de parapsiquismo, ela apareceu com essa grade lá,
para a pessoa se sentir no espaço sideral. Era justamente isso aí que é a cosmovisão. Então a pessoa olha por todo lado. Você sabe o problema da série de espelhos que refletem tudo. Então você chega e reflete tudo quanto é lado. Era aquilo, só que tem que estar refletindo o espaço sideral, tudo em torno de você. Então você chegava, você está no meio do espaço sideral de pé. Porque lá tinha que ficar de pé. Entende? Então ali, depois a pessoa chegava lá e falava assim, agora eu estou entendendo o que é a volição, estou entendendo o que é o processo, mas o problema mais sério é esse, era ver a falta de escolho. Não tinha obstáculo, acabou tudo, liberou tudo. Esse é que é o liberou geral físico, sabe? É a liberação geral física, quer dizer, acabou. Então, isso é que eu chamo de cosmovisão. Lá eu tentei explicar para alguns amigos nossos sobre cosmovisão, baseado nesse aparelho dela. Agora, a grade era uma prisãozinha assim não passava de 2 metros quadrados, né? A situação pequenininha. Mas espelho de todo lado, muito bem feito. Fazia reflexão. O reflexo era perfeito, dentro da história. E você se sentia no espaço. Hein? Parece que estava no céu. Parece que estava... Não, por todo lado tinha o negócio para refletir de lado. Então, é tudo fechado, era uma caixa. Porque eu fiquei pensando assim, você projetava o céu ou coisa parecida, totalmente fechada? Totalmente fechada. E a sensação de não ter Por isso que tinha gente que entrava lá e começava a gritar, não fica aqui não, que eu estou no espaço, não sei onde pisar. É sentir no espaço. Valdo, eu queria voltar um pouquinho. É muito fácil ver o início do princípio dessa reação. Você já foi nesses lugares que tem, em vez de ter piso, tem vidro transparente, e você pisa e começa assim, não tem sabe, medo, não vai estar no ar. Aquilo Exatamente. Lá dentro era pior. O negócio era tudo daquele jeito. Paredes, teto, entende? Piso, tudo desse jeito. Agora, você então pode me esclarecer uma coisa. Uma pessoa, vamos dizer, aqui no nosso nível mesmo da conscienciologia, uma pessoa que tem um aspecto assistencial bem preponderante. Em compensação, tem algumas fissuras em outras áreas, assim, que parecem pequenas, mas é dança. O nível das fissuras. Nível das Todo fissuras. mundo tem. Mas aí, para chegar no bifrontismo, Valdo, a pessoa pode ser super assistencial e super manipuladora. O bifrontismo ele é muito óbvio demais. Entendi. E ele geralmente é acachapante. Ele liquida com o negócio na base. É aquilo que eu chamo de hollow personality. Quer dizer, uma personalidade rasa. Ela não é rastaquera. E no nosso nível também, então, o risco dessas pequenas lacunas ou quartos escuros, ou seja, o que for, ele fica muito grande, porque ele fica ampliado por áreas muito desenvolvidas, não, né? É aquele negócio da pessoa. A pessoa chegou para mim e falou assim, Valdo, daquilo que você fala de ter a mansão e ter um quarto, que só a gente tem a chave, eu tenho esse quarto. Agora eu viro para a pessoa e falo assim, que tamanho que é o quarto em relação aos outros? Aí a pessoa começa a pensar, eu não pensei nisso. Aí eu viro para ela e falo assim, que tal? Mais da metade de toda a construção é esse seu quarto. O que você acha? Aí a pessoa, talvez seja. Então o negócio faz pensar demais a hora que vem a grandeza da obscuridade, daquilo que ele está pondo debaixo do tapete. O escondimento dele, a extensão daquele escondimento, daquele acobertamento. Entendeu? Então é muito importante, na hora que você está examinando, quando é a pessoa em si, que ela reconhece que tem, você perguntar, vamos agora ver as dimensões dessa peça. Que tamanho que vai isso? Agora, depois que ele falar isso, você vai perguntar para ele assim, agora vamos... na cronêmica, há quanto tempo você tem essa construção foi feita em que ano? Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Agora, quando chega no nível desse, a pessoa desmonta. É preciso saber fazer. Eu já vi homem sério, de bigode grande, aquele negócio, chorar na minha frente aí. Agora, ainda bem que estava só nós dois, porque senão seria
Que aí, em vez de você estar ajudando, você piora mais. É como se você pegasse a pessoa e julgasse numa sarjeta, num buraco. Ela vai entrar no bueiro, a boca de lobo, vai piorar tudo para ele. Val. Agora, que isso, você começando a examinar os detalhes do quarto escuro, isso é impressionante. É impressionante. Aqui no ar. É? Aqui no ar. Sim. Você comentou da questão do jovem, que ele tem a dificuldade de manter a endoconsistência, né? E eu queria que você falasse assim, da relação da técnica da INVEX, como que ele ajudaria na questão de conseguir obter a endoconsistência. Escuta, o processo do jovem, ele ainda tem muita coisa, como eu falei, pululante. As coisas são muito instáveis na vida dele. Ele ainda não assentou. Então, a primeira coisa no INVEX que tem que estudar a endoconsistência é ver quais são ou qual é a base, o piloti, a fundação, o alicerce da personalidade da pessoa. Está baseado em quê? A própria pessoa tem que analisar isso. Então, por exemplo, para isso, as folhas de avaliação do conscienciograma pode ajudar demais. Agora, essa endoconsistência, ela tem que ser examinada pouco a pouco, porque ela ainda não está bem formada na pessoa que é jovem. É só quando a pessoa começa com alguma maturidade que aquilo assenta. Às vezes, por exemplo, um Balzac aí de 30 anos já começa a ter endoconsistência, que a pessoa já sabe. Entende a partir como é dos 30? Hein? A partir dos 30 que você falou? Quase sempre dos 30, quase sempre depois dos 28, por aí. Que aí a pessoa já está madura biologicamente. E a técnica da INVEX ajuda, assim, pode... Não, a técnica da INVEX, ela ajuda sobre todos esses aspectos, né? Tudo que tem, inclusive do ponto de vista de conduta, profissão, família, duplismo, parapsiquismo, proex, ela abrange tudo. Agora, na questão da endoconsistência, a gente não pode exigir isso de gente muito jovem. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? Não é correto. Não é uma coisa... Tem que esperar, tem que dar um desconto. Aí exige um descontinho. Aí vale a pena dar o desconto. Tem que examinar. Você entendeu, né? E também em relação à questão do déficit de atenção, que você também comentou, como que uma pessoa que... Eu não entendi. Déficit de atenção. Como que uma pessoa que tem déficit de atenção pode, assim, o que ela pode fazer para ajudar também? Presta atenção, retocognição, que você está perguntando. Déficit de atenção. A déficit de atenção. Não, déficit de atenção aí já é outra coisa. Tem que examinar, ver o caso, como é que é, ou qualquer coisa nesse sentido. Tem que ver, porque isso aí é complexo. Déficit de atenção envolve genialidade, infradotalidade, quer dizer, o contrário da genialidade. Envolve o processo de dislexia, envolve uma série de condições. Tem que examinar o que é. Não é só hiperatividade pura. Isso tudo tem que examinar. Entende? Valdo, nessa questão das fissuras que você estava comentando, quando a gente traz esse assunto para a análise da família, por exemplo, o estudo da família, né, das características, tal, das personalidades dentro da família, pode ajudar na identificação? Pode ajudar, mas agora é bom fazer sempre com um grupo maior. Nunca fazer com um grupo menor, porque senão sai briga. Com um grupo maior, várias pessoas ponderam e dão opinião mais ou menos consistente a respeito daquela pessoa. Isso às vezes ajuda. Então, por exemplo, você pegar 5 pessoas da família, 4 têm a mesma ideia, que vão falar para o 5º, isso ajuda. Agora, se você pegar um e vai falar com ele, aí dá briga. Pode criar problema. Entendi. Então, o ideal é colocar mais gente. É como se fosse uma cariação familiar. Isso é que é a reunião do processo da família. Agora, vendo por outro lado, quando a pessoa está estudando a si própria, as questões intraconscienciais, conscienciométricas, e ela vai utilizar a família para poder descobrir esses quartos escuros, essas questões, para ver se tem alguma coisa parecida com o outro, com, né, pai, mãe, irmãos e tal. Isso pode ser uma técnica também para ajudar a pessoa? Isso aí é, né? É o que todo mundo faz. Ajuda, né? Eduardo,
A maioria das pessoas jamais analisa a si próprias e ficam nisso. Ela analisa a si própria e depois analisa você, o seu vizinho, o irmão dela, o tio, a mãe, o pai, o diabo a quatro, o avô que morreu, o cachorro da casa, o gato do vizinho. Ela começa a fazer comparação com tudo, para ver onde ela está. Isso faz parte da natureza humana. Já é de se esperar que isso aconteça. É natural, né? Natural. Todo mundo é assim. Bom, e olha, é uma coisa boa, é positivo. Essa questão que você já tocou, identidade humana e extra, mas no caso seu e o Zéfiro... como é que é? Na questão de você e o Zéfiro, essa questão de identidade humana e extra, quais os pontos aí que entra nessa interação de... Aqui nós estamos falando, a interação coerente entre a identidade humana e a identidade extra. Você já tinha falado, mas eu queria saber pois é, eu, por exemplo, eu demorei muitos anos para tocar nesse assunto. Quando eu toquei, porque eu já tinha feito alguma coisa. Já pensou? Se eu, na mocidade espírita, ia falar, eu sou o Zéfiro do Allan Kardec. Eles iam me crucificar naquela semana, capaz de colocar na fogueira, guilhotina, mais uma vez, quer dizer, mais uma vez... Agora, tinha que esperar, fazer alguma coisa, mostrar. Então, a pessoa tem que mostrar a que veio, ao que veio, para que é que você chegou. Você veio fazer o que aqui? Então, a hora tem que chegar. Agora, eu só vinha falar nisso depois que eu vim para Foz, aqui com vocês, a hora que assentou o processo, depois de alguns anos de tertuliário. Então, mas Agora, eu falei isso, umas 4 pessoas, eu falei durante a minha vida, para colocar a pessoa no lugar perante as minhas coisas, quando ela não me entendia. Mas era o jeito. O que pega nessa interação coerente de você com o Zé? O que pega mais? Tudo, pega tudo. Por quê? Nesse caso, então, por exemplo, aqui, ó, ele já é uma pessoa falada, que tem livro dentro do Espiritismo, que é onde eu trabalhei 28 anos. Você pensa bem a inter-relação que não tem isso. Entende? Agora, o que se passa? Com isso, eu posso autenticar uma realidade. Se a pessoa for analisar minha vida, ela vai ver se eu sou uma pessoa do lie to me ou não. Quer dizer, o que é? Estão mentindo ou estou falando a verdade? Você está entendendo? O processo, então, da identidade extra mostra a realidade da pessoa. Principalmente o posicionamento verídico, da veracidade. É um caminho. Agora, examina. Você acha que eu sou o Zéfiro? Quer dizer, um espírita amigo do Allan Kardec. Allan Kardec, um malandro do outro mundo. Você está entendendo? Era assim que a meninada falava na mocidade espírita. Allan Kardec, Allan do outro mundo. Você está entendendo? Fora de série, esquenta você no inverno. Era a marca Kardec da lã. Sai dela. É possível um inversor de alto nível estar vivenciando a fase da recomposição? Opa, acontece nas melhores famílias. Sabemos que o melhor refúgio para o inversor é o mental somático. Não é só refúgio, não. É um local de trabalho. Quais as dicas que o senhor dá para aumentar a força mental somática? Ler, estudar, pesquisar. Dízima periódica. Precisa de falar mais? Não, né? Provavelmente cada caso é um caso, mas sob a ótica da conscienciologia, de que maneira explicar o fato de pessoas ficarem muito tempo em coma ou presas a um corpo que não funciona mais? O processo é a biologia, é o corpo. Aquilo é um processo patológico. Entrou naquilo, você tem que ficar. Eu mesmo fiquei uma semana nessa. Minha tia perdeu um filho no ano de 1977. Ele ainda era criança, tinha poucos meses. Depois, ela teve 3 filhos, mas nunca se curou dessa perda até hoje. Ela é minha Dinda e me trata igual filho. Tenho uma preocupação excessiva comigo
E ela tem uma preocupação excessiva comigo e não quer me deixar fazer esforço algum. Queria saber se é possível encontrar essa consciência, onde e como está, se já ressomou ou ainda é consciência. Minha tia ainda sofre muito com isso, mas não conversa com ninguém. A primeira coisa, você vai chegar para sua tia, eu tive dezenas de mulheres iguais a essa. Você vai chegar no movimento espírita lá, você vai chegar para ela e falar assim, olha, a senhora está sendo muito egocêntrica. A senhora quer ficar com tudo que a senhora produziu. Não tem jeito de passar para os outros aquilo que precisa. A criança que a senhora perdeu, ela precisava de ter a experiência. E outra coisa, às vezes a culpa foi sua, porque o seu organismo estava intoxicado por alguma coisa. A senhora fumava? O que é que a senhora fez? A senhora caiu da escada? Houve alguma coisa atrapalhada? Que comida que a senhora usava na ocasião? Como é que é isso? Isso tudo pode ter influído na perda dessa criança e esse processo todo aí, por causa do relacionamento. Seja com a criança dentro da senhora ou fora. Se examinar como é que foi isso. Agora, outra coisa séria. Na maioria desses casos, se a pessoa teve filho depois, o próximo, o segundo ou terceiro filho foi aquela criança que não nasceu a primeira vez. Então, é uma das filhas que a pessoa tem. Aqui, ó, a pessoa está falando. Ela era criança, ela ainda tem 3 filhas. Quer dizer, uma dessas é aquela. Então, a senhora está chorando sem motivo, está chorando o zero, o vazio, a oquidão, o oco. Não tem nada nisso, porque essa pessoa está aí com a senhora. Dedique-se às filhas que a senhora tem, esqueça a outra. Agora, isso aí, de qualquer maneira, é egocentrismo. A senhora não admite ter feito uma perda de uma coisa que deu trabalho para a senhora, quer dizer, a gestação, etc. Tal. Então, isso é bom. Eu vi gente que eu tive que tratar disso, dezenas de mulheres desse jeito. E eu falava claramente, ó, o problema, antes de mais nada, é egocêntrico. Por que só não se dedica aos outros e esqueça essa criança? Tudo ela tem que seguir o caminho dela, o destino dela. Vamos supor que dessas 3 filhas, uma não seja ela. Não interessa. Ela veio, deu sinal, aí foi embora. Vai cuidar da vida, o destino dela, às vezes precisava. E outra coisa, depois de tudo isso, você vira para sua tia e fala para ela assim, a senhora não está sabendo, não está se saindo bem da provação que a senhora passou. A senhora está tirando nota de reprovação. Completei 44 dias de TENEPS e recentemente li o manual. Na minha condição de reciclagem existencial e intraconsciencial, devo aprimorar minha condição das bioenergias e vida pessoal para depois retomar a tarefa energética ou continuo insistindo e por meio da saturação do processo supero as dificuldades. Intimamente sinto que devo prosseguir. Gostaria de sua orientação. Ó, assina embaixo, você deve prosseguir. Agora, ó, que tal você andar com o manual da TENEPS no bolso, na mão, no paletó ou em algum lugar? Isso é importante para ler toda hora, até você saber. 44 dias é muito pouco tempo, é 1 ano e não, 1 mês e meio. O negócio são 6 meses, que é o... De modo que é bom você ler. Que tal ler todo dia um pedaço, anotar, riscar? Isso aí é importante para você saber. E outra coisa, estado vibracional. Se você está ouvindo isso aí, ó, faça o estado vibracional agora, nesse instante. Vamos ver o que acontece. Conversando com uma colega tenepsista, percebi ser possível iniciar a TENEPS ainda nessa vida. Coloquei a meta de começar neste ano. Li e reli o manual da TENEPS, isso aqui é outra pessoa, tá, gente? E estou conversando com mais colegas a respeito. Além disso, que otimizações e mudanças preciso priorizar para iniciar a prática. Olha, tudo aquilo que você é marginal, você deve cortar. Se há alguma marginalidade, ilicitude, qualquer coisa que seja dolosa, corta fora. Olha só o lado bom. E vê se aprimora esse lado bom. É assim que a gente melhora na questão da TENEPS e do manual da TENEPS, as orientações que a gente tem. Agora, procura fazer estado vibracional, exteriorizar a energia e ajudar os outros. Quanto mais você fizer, mais depressa vai ser o seu processo.
Eu acho que você vai sair bem nisso aí. Eu já conheço as suas coisas que você tem perguntado aqui. Deve ser bom. Você vai sair bem. É uma coisa que eu estou sentindo aqui. Professor? Eu conheço o nome. Sim. No dia 26 e 27 desse mês, daqui a 2 semanas... Alô? Alô? No dia 26 e 27 desse mês, daqui a 2 semanas, nós vamos estar discutindo sobre TENEPS, que é o TENEPS Sograma. Então, esses dois aqui, ó, poderiam aparecer. São 2 companheiros. Então, são 2 dias que nós vamos ficar o dia todo trabalhando sobre no dia 26 e 27 deste mês. Então, é daqui 2 semanas exatamente. Hoje é 13, 27, são 14 dias, 2 semanas. Certo? Aldo, aqui no B. Na época dos Éfros, você já tinha a certeza de que precisava transformar isso ver isso de forma científica. E mesmo assim, Allan Kardec desencadeou pelo lado da religião. Essa coerência ou incoerência fez com que você nessa vida ainda tivesse que passar pela religião? Foi isso que ocasionou sua passagem? A gente tentou fazer, não, mas o meu processo maior não foi isso, não. O meu processo maior foi por causa das minhas ligações com as pessoas do Espiritismo, a partir do próprio Chico Xavier e outros mais. Porque na época você ficava dando orientações para ele, para que ele escrevesse o que estava dentro do livro dos Espíritos, livro dos médiuns. Mas ele tinha que caminhar para isso. Mas é que ele estava muito doente. Já estava doente, alterado, etc. Tal. Você já tinha consciência disso naquela época? Como consciente, a gente sabe. Mas não dá para você passar tudo que você sabe dos outros. Gente, a coisa mais difícil é você passar uma coisa com uma pessoa com quem você vive com ela. Você às vezes vive 20 anos, como foi com o meu sócio. 12 anos a gente trabalhou junto. Ele não viu o que eu estava fazendo, a extensão disso. Depois que ele deu sombra, ele vem e reclama de mim. Nunca ele reclamou de nada que eu fiz. Depois que ele deu sombra, ele vem reclamar. Sai dessa. Você está entendendo? Então, se aqui é difícil, pensa bem de lá para cá. É muito mais sério. Se cara a cara aqui é difícil, pensa bem de lá para cá, como é que é muito mais difícil. Compreendo. Tá certo? Pode falar, amigo. Essa pergunta que veio sobre a pessoa a mãe, né, ter tido um aborto e depois aquela consciência ressomar alguns anos após, né? Na sua experiência, isso pode ocorrer com mudança de sexo? Ou, em geral, vem no mesmo sexo? Tanto faz como tanto fez. Isso aí varia infinito. Depende das necessidades daquele caso em si. Eu acho que tudo isso pode influir, mas é secundário. Agora, esse processo, por exemplo, da mãe perder uma criança pequena, tem 1001 fatores, né? E outra coisa, esses fatores podem ser da mãe, pode ser da criança renascida, pode ser de assediadores em torno das duas personalidades, entende? Pode ser um assediador sobre a criança e um assediador sobre a mãe. Tudo isso pode. E nesses casos, isso é muito comum. Por exemplo, tem caso desse, como esse caso aí, que são 4 filhas, e isso geralmente tem relação com o pai. Quando tem muita filha, é o pai, devido ao processo do passado. Então, está na cara que deve ter assediador do pai que influiu nisso. Isso aí eu não toquei no assunto, porque isso aí precisa de esclarecer, melhorar a opção de coisa, quando a pessoa entendesse, para a gente poder falar. Isso seria um segundo tempo de transmissão da ideia. Por agora é só a primeira ideia mesmo. Porque eu tenho na minha família esse caso, né? E aí eu sempre fiquei com essa dúvida se eu poderia ter essa hipótese de ser uma repetição da consciência devido à mudança do sexo. E assim, caso isso seja possível, mas a mudança de sexo aí é secundária, porque quando tem que mudar, aquilo já vem na hora. Entendeu? Não é bem assim, não. Agora, o processo são os conflitos existentes entre as consciências. Esse que influi mais nesses choques que criam a dessoma prematura. Outra coisa, às vezes a dessoma não é prematura. A criança veio para passar alguns meses só, ou viver algum
tempo curto. Isso é que eu chamo de mini proecto. O caso da minha família foi assim, no parto. Era um problema de RH, na época não era conhecida a questão de RH, então havia um conflito do RH da mãe com a criança. Né? Então, foi ali no parto, realmente, de uma coisa que 2 anos depois já era conhecida e contornável. Né? Uma outra coisa, se observa também uma coisa. A maioria desses casos se dão com a primípara. Primípara é a mulher que tem o primeiro filho. Sim, maioria é o primeiro filho. Por quê? A fábrica não é boa. A linha de montagem ainda não foi estabelecida. No caso do RH... Então, depois vem tudo arrumado, porque o processo é sério. Mesmo quando a fábrica fecha e depois reabre, é um problema. É o meu caso. No caso do RH, não, porque só acontece na repetição, né? Aí não seria na primípara, mas vai ser adiante. Agora, você vê, as pessoas às vezes não estão preparadas para fazer a TENEPS. Certas mulheres não estão preparadas para parir, para dar à luz. E por aí vai, a vida é assim. Tem gente preparada e tem gente despreparada. Então, esses abortos em série seria um ajuste? No fundo, é aquele acidente evolutivo aí da roça. Não, e aquele negócio da mãe que faz tudo e sempre perde a criança. Sempre dá o processo. Isso aí não é fácil. Natimorto, etc. Tudo tem sua razão. A Monique, né? Então, o problema de maternidade é preciso de ver, com muita calma, de ser complexo, né? Envolve muita coisa, no caso, devido principalmente o conflito interenergético entre a energia da mãe e daquele que está renascendo, a consciência que está renascendo. Esse conflito é o mais bravo. Por isso é que a coisa mais brava que pode acontecer num parto é a eclâmpsia, que é a intoxicação máxima da energia. Então é pensar nisso. Agora, uma mulher deve estar sempre de olho. Eu, por exemplo, quando via que a menina está lá, é primípara, a primeira vez, jovem ainda, cheia de vida, não tem nada, e ela começa a vomitar sem parar. Opa, isso aí abriu o olho. Olha, prepara a sua vida, olha tudo que você está fazendo, vamos ver quais exercícios que você faz, tem que melhorar todos os conflitos, arranjar um holopensene adequado, isso é importantíssimo. O vômito, na questão da gravidez, o povo ainda não dá valor para isso. É porque tem mães que enjoam muito e outras não. É um ponto de alerta. Porque tem mulher que às vezes tem uma criança, ela tem a gestação, gesta tudo ali, sem ter vômito, sem nada, não sente nada. Tudo em céu de brigadeiro, mar de almirante. Então, se acontece... E nasce o maior, vamos dizer, marujo da paróquia. E o que o senhor acha do caso, por exemplo? Tem uma primeira gravidez, aquela criança se mexe o tempo todo. Tem uma segunda, aquilo é uma calmaria. Também seria uma questão de afinidade? Tudo tem que examinar e ver tudo como é que é. Agora, tudo é o processo de energia. Tem que examinar a energia. Afinidade, né? Agora, tem aquele caso, por exemplo, da mãe, faz projeção, sai antes, se encontra com a consciência que vem ser a filha dela. Ela ainda não está grávida, ainda não enxertaram a mulher. O marido não enxertou a mulher. E ela encontrou, já sabe quem é que vai nascer. Aí enxerta, aí daí a pouco nasce, vem tudo fica certinho. Tudo do jeito que era, a pessoa do jeito que era, a mãe sabe tudo o que aconteceu. Vem uma segunda, ela sai do corpo, encontra com outra, vê tudo direitinho, faz o contrato, vem tudo de novo. Eu já vi mulheres assim, que são capazes de fazer isso tudo. Então você veja, o parapsiquismo das pítias pode chegar a um nível muito avançado. O senhor sempre fala muito sobre o sangue O, né? Tipo O, doador universal e tal. Eu nunca vi o sangue tipo O. Sim. O senhor fala muito aqui. Eu nunca vi o senhor falando sobre a questão do RH. O senhor tem alguma informação que possa... Não, o problema mais sério é a doação de sangue, né? Tem que ver a doação de sangue. O que é? Tudo aberto para a pessoa? Ela doa. Está tudo a favor? É universal? Isso é que interessa. Sim, mas o fator RH isso mostra que ela está aberta. O fator RH é importante. Agora, você já pensou um cara que é bravíssimo,
assassino, já matou 5. E é doador universal. E ele vai doar sangue? Quem é que é o sangue aí? A ficha não vem, né? Quando a gente entra no banco de sangue, não tem a ficha. Pois é, não, você não pode... O FEP não vem senão, junto. Tem certos lugares que eles pegam o doador de sangue de presídio. Isso já aconteceu. Ô, Valdo, a mesma coisa é a doação de órgãos, de cadáver. Eu não estou ouvindo nada. Vocês estão? A mesma coisa é a doação de órgãos. Não, doação já é outro assunto, né? É diferente. Mas isso seria um atenuante. O problema sério mesmo é o sangue, porque esse é que é a doação mais séria, que é o comum. Mas isso não seria um atenuante para aquele criminal que doou o sangue ou não? Ser atenuante como? Escuta, eu falo. Atenuante. Atenuante de quê? Não sei, de repente ele está querendo doar o sangue, não atenuaria alguma coisa da... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a pessoa já tem uma doação geral, é porque a energia dela já está toda caminhando para a mega fraternidade, é isso que eu quero dizer. E mais tarde vai caminhar para isso que nós chamamos, essa hipótese das dragonas. Outra coisa, macrosoma. Vocês se viram, vamos estudar isso, o processo tudo é hipótese. Hipótese tentativa para todo mundo estudar. Está tudo aí para a pessoa ver o que é. Eu desejo a muita gente aqui as dragonas parapsíquicas possíveis, os macrosoma melhores do mundo, que seja doadores universais de sangue em tudo, que tenha self-para microchip de todo tipo. Você está entendendo? E o que mais quer que eu vou falar? E outra coisa, que sejam lindérrimos, lindos. Quer dizer, o que mais? Tem mais alguma coisa? E endoconsistentes. E com a figuração para com isso eu lavo minhas mãos. Aqui, não tem mais nada a oferecer para vocês. Não tem mais jeito. Não, mas o endoconsistente, com tudo isso, a UFIEC já... Hein? Agora, ó, aquela listagem que eu tenho lá, depois vocês olham que tem isso tudo e mais alguma coisa. Essa dos 47 itens. Aquilo lá já dá para a pessoa ver. Entende? Valdo. É a mega convergência intraconsciencial. Você veja bem que o processo, até um certo ponto, tem relação com a endoconsistência. É isso que eu vou trazer depois. Valdo, aqui na letra D. Letra D, aqui. Você mencionou a questão da mini ProExis, né? Então, que a gente queria aproveitar para convidar. Às 15 horas hoje, na sala de reaprendência, vai ter um debate sobre mini ProExis. Então, a gente pode aprofundar essas dúvidas. Isso é bom, muito bem. Precisa ir. Dá um recado, pessoal. Vê se vão muitas mulheres lá. As mulheres precisam entender mais a mini ProExis do que os homens. Então, estão convidadas. Se vocês não sabem, vão estudar por quê. Tá certo? Agora deu um branco, geral. Eu senti o branco. E eu não vou explicar, não vou preencher o branco, não vou explicar. Hein? Não, porque nunca se sabe, né? É o processo da maternagem. Nunca se sabe. Homem sempre se sai bem dessa. Esse negócio de dar esperma é a coisa mais fácil que tem, dar espermatozoide. Negócio facílimo. Agora, passar por dentro da pessoa uma consciência não é fácil. Por exemplo, experiência de quase morte, o túnel, com a luz, aquilo não é nada. Agora, o negócio é receber alguém. Por exemplo, comer ambrosia, o negócio entra, sai. Tem sempre uma entrada e tem uma saída, isso é fácil. Agora, a entrada e a saída de gente é a mais braba que tem. O meu amigo falava, uma coisa é a pessoa fazer uma exoneração intestinal. Outra coisa era fazer a exoneração de um tijolo. Não, a raciocina só é essa do tijolo. Valdo. Vocês pensem bem nessa, olha só, caracteriza o processo, como é difícil. As mulheres são os animais mais sacrificados da Terra. Conclusão lógica. Por isso que toda mulher, para mim, é superior às flores. Tá certo?
Tá. Valdo. Hoje não é dia da mulher, mas eu estou fazendo a exaltação da mulher, devido à endoconsistência. Essa endoconsistência do ginossoma é das mais críticas possíveis na face da Terra. Estou certo? Pode falar. Valdo, eu queria colocar que eu hoje estou aqui há 1 mês e 2 dias. Eu quero agradecer, assim, sinceramente, a tudo e a todos o que vocês estão... Você não precisa agradecer, porque o seu sorriso, durante 1 mês, potencializou o homem pensando ser. Todo lado ela sorriu aqui. Ela é fora de série. Obrigada. Muita energia. E hoje eu posso dizer que volto para Criciúma amanhã para assumir as minhas responsabilidades. Quer dizer que cresceu 1, cresceu 2, cresceu 3. Obrigada. Obrigado, Deus por tudo. Ela é muito boa, gente. Se já conversar com ela, você já conhece quem é a peça. Ela é fora de série. Agora, vocês já viram que ela ganha de você, porque ela ri mesmo o tempo todo. A Pilar alegre é ela, mas a alegre mesmo é ela. Ela está sempre sorridente, com bom humor, bem disposta. Ela é impressionante. A turma está tudo de olho nela. 1 mês, a gente já sabe tudo sobre ela. Já conhece tudo. Mas olha, quem é que está com o microfone aí agora? Tem? Quem é o próximo? Tem mais alguém? Como é que nós estamos? Está tudo endoconsistente? Está no horário dela. 2 horas e meia. Pode falar. Professor Valdo, no momento que a pessoa está passando por a crise de crescimento ali, que é o momento para ela alavancar uma reciclagem, a endoconsistência fica de certo, como é que atua esse, porque é uma se ela tem endoconsistência, ela tem mais infraestrutura para suportar e vencer a crise de crescimento em menos tempo, com mais eficácia. Se ela não tem endoconsistência, ela vai ter dificuldade. Aí vai depender do alcance, da profundidade, da extensão dessa crise de crescimento na vida dela. A endoconsistência aprimora, fortalece, potencializa, melhora as reações positivas da pessoa perante os percalços, vicissitude, adversidade, problema. Você está entendendo? Impasse, uma questão mais séria, crítica, um problema um dilema na frente dela. Então, se a pessoa tem endoconsistência, ela é mais senhora de si, ela tem mais posicionamento, ela sabe o que quer. Então, a relação mais séria de uma coisa com outra é essa. Você entendeu o nível? Sim, sim. A endoconsistência é o embasamento do micro-universo consciencial da pessoa. E a construção dessa endoconsistência, quer dizer, a solidificação, ela passaria, tem ali pelo trinômio, onde fala da endoconsistência, autoconfiança e heteroconfiabilidade. Então, essa construção, esse gradual, para chegar nisso. Você veja bem, a endoconsistência é o processo da consistência endógena. Agora, aqui no caso, não é bem endógena, é a paraendógena. Quer dizer, o processo é holossomático. Você lá, com o problema todo da consciência e da conscienciometria, você entende o que eu estou falando. Agora, então, é a paraendogenia do problema dela, que vai mexer na autoconfiança. Essa autoconfiança é que vai dar a autossuficiência, o equilíbrio e a harmonia íntima da decisão dela. É aquela pessoa que pensa, raciocina e reflete sobre aquele assunto, mas ela dorme à noite, ela não fica com insônia. Agora, a heteroconfiabilidade é aquela pessoa, então, que através do discernimento dela, a partir dessa endoconsistência, ela vai conhecer mais as pessoas e saber em quem ela confia, por que ela confia, quando e até quando ela confia. Então, com isso, as coisas melhoram.
Então, essa heteroconfiabilidade tem que começar primeiro da pessoa para com os outros, para depois você ter confiança com a pessoa. Então, essa ela é interconsciencial, você está entendendo? Sim, sim. E eu tinha pensado... Agora, então, é a outra pessoa perante você. Mas, para isso, em primeiro lugar, é preciso ver quem é que são suas companhias. Você escolhe quem como amizade pura, íntima. Isso tudo é muito importante. Agora, essa endoconsistência, ela define a qualificação das amizades que você escolhe. Quanto mais equilíbrio você tem dentro de você, maior equilíbrio terá você para fazer a seletividade, a triagem das companhias com quem você vive. Eu estou falando isso das companhias novas. Eu não estou falando das companhias antigas. Por exemplo, a família nuclear é a família antiga. Sim, sim. São os amores antigos que você traz através dos séculos. Agora, vamos ver, são os novos. São aqueles liames, os laços ou enlaces que você está começando a articular e a tricotar, crochetar. Você está crochetando agora, dando os pontos com a nova turma. E outra coisa, todo mundo aqui está em nova crochetagem, nova tricotagem. O tricô é outro, divide o curso intermissivo. Então, por exemplo, tem gente aqui que vocês não encontram há 1.500 anos, há 15 séculos. Entende? E isso é bem diferente da sua família nuclear. Agora, vocês não estão encontrando com ninguém que vocês não tenham encontrado antes. Todo mundo encontrou antes. Mas, às vezes, os lapsos, os gaps, o abismo cronológico, às vezes é enorme. Então, por aí você vai entender o que a gente quer dizer com a autoconfiança e a heteroconfiabilidade. Sim. Está claro? Walter, aqui, ó, no B, ainda em cima do que a Luimara colocou das crises de crescimento, cada crise que a gente vai conseguindo se dar bem, saindo, isso vai fortalecendo, vai robustecendo essa ainda consistência? Ou isso vem da... Aí depende da pessoa, se ela soube aproveitar as crises ou não. Porque às vezes tem pessoa que não sabe aproveitar, né? Ela tem crise em cima de crise, com a maior, vamos dizer, disfarçatez, ela continua do mesmo jeito. Então é preciso ela sair daquilo, ela tem que ter melhorado alguma coisa. Sim, digamos que ela consiga ir melhorando. Se ela consegue, ela vai longe. Isso vai fortalecendo. Vai cada vez mais. Vai. Fortalece tudo. A endoconsistência relativa que a gente vai adquirindo ao longo da experiência evolutiva, ela vai para a paragenética, ela consolida o processo da paragenética? Mas agora o processo não é só a paragenética, não. É a holobiografia e a ficha evolutiva da pessoa. Tudo. A paragenética é um reflexo? Isso aí abre positivamente todos os flancos e frentes. A pessoa melhora o caminho. Agora, você fala também que nós estamos em vidas críticas, então é uma vida de muita recina. É aquilo que eu falo, essa vida vale 15 das anteriores. 15, porque ela maioria aqui é isso. E olha, estou sendo bonzinho, estou sendo bonzinho. Hoje, como é domingo, né, é dia de ver Deus, né, que o povo fala, né, que você põe a farpela para ver as coisas e tal. Paulo, então, a paragenética... E a gente, estando numa vida crítica, fazendo essas recins e tendo um descortino de amadurecimento bom na vida atual, isso já está afetando a paragenética? Já. Direto, né? E podem aparecer doenças? Não. Isso aí é que o nosso amigo me perguntou, que eu falei com ele, faz mais ou menos uns 2 meses. Essa vida é a vida que a maioria aqui mais mexe na paragenética. Entendi. Isso é o máximo. Fora de mexer para melhorar. Entendi. Para depurar, para burilar. E dentro desse burilamento, dessa depuração que você está falando, podem ocorrer, assim, catarses holossomáticas, inclusive no soma, de limpeza de cargas antigas? Aí vem aquilo que a pessoa falou. Walter, você fala muito nesse negócio de bagulho energético. Eu já estou até aqui com isso. Assim, então agora eu vou te falar uma coisa pior. Já que você saturou do bagulho energético, vamos ver os bagulhos dentro de você.
São os bagulhos conscienciais que você traz dentro de você. A primeira, a impaciência. Eu tive que falar na hora, porque ele veio com os cachorros todos em cima de mim, por causa de bagulho energético. Eu falei assim, olha, pensa bem nos outros bagulhos, que quase eu não falo. A gente fala indiretamente nos verbetes. Valdo. Pois é, os bagulhos pensando que só que eu tenho falado. O povo não lê isso ainda. E dentro desse raciocínio, Valdo, quando a gente está fazendo recins mesmo sérias, profundas, aquelas cirúrgicas, e podem surgir doenças que parecem doenças, mas são cura? São saúde? São. Há males que vêm para bem. É aquele negócio parece que o que povo fala. todos os males acabam vindo para bem mesmo. Mas não, né? Tudo serve. Não, há males que às vezes é a pessoa mesmo que criou. Mas ela e de vai uma aprender maneira alguma negativa. coisa. Aquilo não é bem para ela, porque ela está ampliando a interprisão grupo kármico. Entendi. Tem uns que tem exceção nisso aí. Então a gente não é tem que assim, aprender a ver também certos aspectos como catarses, como limpezas, Tudo, como expurgo. como reciclagem, Entendi. como aviso, como alerta. Né? Agora aqui, pergunta. A impacterapia esclarece o impactado? Pergunta para quem recebeu o impacto. De que forma? Quais as etapas que sofre o impactado até estar esclarecido o que ocorre? Em que caso pode ser utilizado? É isso tudo que nós falamos aqui. É crise de crescimento, depende dele, o que é que vai acontecer. Agora, a gente procura basear tudo isso em fatos, sempre cria alguma reflexão positiva. Então, criar a reflexão positiva já é um remédio, já é uma terapia. Minha irmã tem 51 anos e foi demitida do trabalho essa semana. Sente-se angustiada e tem frustrações por não ter se casado até agora e não ter tido filhos. Excelente irmã e filha, amorosa e assistencial. Solicitei uma amiga tenepsista para assisti-la através da Teneps. Sempre que posso, converso com ela sobre questões relacionadas a atitudes pró-evolutivas. O que mais posso fazer para ajudá-la? Seria bom você comprar uma mini biblioteca dos nossos livros e dar para ela. Isso pode ajudar. Porque dá vários livros, porque assim pode ser que algum vai chamar a atenção dela. Tem uma prima que teve eclâmpsia no primeiro parto há pouco mais de 2 anos. Além disso, foi descoberto que a filha tem síndrome de Rett. Atualmente é muito alto o índice de crianças sindrômicas. Olha, hoje eles já estão sabendo analisar e diagnosticar isso. Então, as notificações dessa síndrome têm aumentado. Então, a gente não sabe se antigamente o percentual era o mesmo. Porque hoje é que se sabe mais disso. De modo que, de qualquer maneira, a tendência ainda vai ser aumentar mais quando as notificações aumentarem, para o povo entender isso, não é assim? Que aparentemente o processo isso já existia grande antes. Então varia muito, depende. Né? Quem é que está com o microfone ainda? Nossa, é você? O senhor falou que tem pessoas aqui que nós não vemos há 15 séculos, e com a família seria diferente, família nuclear. Ela tende, pela intervisão, a ser mais recente os contatos, é isso ou não? Com a família, ela tem coisa recente, porque está resolvendo o negócio ainda, o negócio veio até ontem. Agora, por exemplo, é aquela pessoa de trás anteontem, que você não vê há muito tempo. Então, você se despachou, cada um foi para um lado, fizeram o faroel, deram um tchau, etc. Entende? Mas numa boa, mais ou menos. Aí você encontra com ela aqui. Enquanto, às vezes, tem sua razão de ser ainda, né? Alguma coisa. Às vezes não tem. Às vezes vão encontrar para trabalhar junto, mão na mão e ombro a ombro. Mas já é livre, não teria nenhum mais ranço de já está melhor, né? com Já está melhor. Pessoas. O ideal seria que a gente colocasse todos os amigos de vocês, que vocês não têm nenhum débito com eles, para ajudar todo mundo aqui. E se ajudar o grupo inteiro. Mas você sabe, não dá, né? É muito rabo preso. Rabo presos gerais. Você está entendendo? Rabos presos gerais. Pode falar. Professor, na página 80, quando o senhor fala de endoconsistência etológica, número 5 ali, né? E a coerência da autoexpressão. E a gente já falou aí de várias coisas de comportamento, influenciando, no caso, a autoexpressão. Você podia fazer um comentário, dar uma aprofundada? O problema todo é o seguinte, a etológica é devido ao comportamento, à conduta da pessoa.
Então ela tem, primeira coisa, ela tem que ter uma coerência daquilo que ela expressa. Porque a conduta, antes de mais nada, ela começa pela conversa. Se você for tentar na prática. Então a pessoa, por exemplo, às vezes conversa por telefone, já é uma conduta, ela está agindo. Através do e-mail, ela está agindo. Então a autoexpressão é necessário ter muita coerência naquilo que a gente é. Uma pessoa é uma personalidade no e-mail, e é outra na hora que ela vai falar aqui para o público, isso está errado. Ela tem que confirmar aquilo que ela é no e-mail, e o e-mail tem que confirmar aquilo que ela é perante o público. Isso é que é a coerência. Agora veja, se a pessoa não tem uma endoconsistência dentro do micro-universo consciencial dela, a conduta, o comportamento dela, o modo dela agir na sociedade, não vai ser correto. Vai ter fissuras. Vai ter buraco nessa história. Você entendeu? Então, essa endoconsistência é muito séria. Agora, eu lembro a vocês para ler isso depois. A endoconsistência afetiva, cognitiva, conscienciométrica, cosmoética, ideológica, motivacional e pensênica. Eu vi falando isso aqui, mas agora, com a ideia da endoconsistência, isso fica mais nítido, mais claro, fica mais óbvio, mais evidente. Então, por exemplo, endoconsistência afetiva, a estabilidade do humor. É o que eu estava falando da nossa sorridente ali. A endoconsistência cognitiva, a solidez da bagagem de conhecimento. A endoconsistência conscienciométrica, a densidade do conhecimento pessoal. A endoconsistência cosmoética, a incorruptibilidade consciencial. A endoconsistência etológica, a congruência ideativa. A endoconsistência motivacional, a firmeza de propósito. Esse aqui é terrível. É aquilo que eu chamo, como é que eu chamo isso? Autodeterminologia, a consciência javalínica. Agora, autoconsistência pensênica, a retilinearidade dos pensamentos. Essa aqui nós falamos o tempo todo. Né? É necessário. Não cabe aqui. Não caberia a endoconsistência parapsíquica? Sim, mas isso já tem. Tem vários jeitos aí, né, dessa história. Tem muita endoconsistência. A mais importante do ponto de vista prático são essas. Mas você pode acrescentar, fazer um estágio maior. Pois é, já tem. Já tem a paraperceptiva. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 157 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 45 votos presenciais, 12 votos online. Hoje temos 5 recados. Tatiana, acoplamentário, professor Mário, tenepsograma, Neida, qualificação docente, Juliana, palestra online e Marcos, cineclube. E antes, Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Lembrando então, gente, que no próximo domingo, no dia 20 de fevereiro, encerra o nosso prazo para que vocês possam pegar os seus convites para o jantar do dia 8 de março, o jantar dos amigos da enciclopédia. Então você que está fora de Foz do Iguaçu, pode enviar um e-mail para amigos@enciclopediadaconscienciologia.org e confirmar a sua presença no jantar. O convite propriamente você pega aqui em Foz do Iguaçu no dia 7, no dia 8, quando você estiver por aqui. E quem é aqui de Foz do Iguaçu pode pegar os convites aqui no hall do tertuliário com os professores Fernando Barbaresco e Eliane Manfroy, tá ok? Então ficam todos convidados, lembrando que hoje o nosso número é 320, nós temos 320 amigos da enciclopédia. Obrigado. Pessoal, boa tarde a todos. Eu estou aqui com o professor Frederico Ganem para divulgar o próximo curso acoplamentário, que ocorrerá na próximo fim de semana. O tema desse acoplamentário vai ser ectoplasmia, e o professor agora vai fazer um convite a vocês aí. Obrigado. Bom, gente, queria convidar a todos. Aí nesse final de semana, próximo final de semana, teremos o acoplamentário junto com o professor Moacir Gonçalves. Nós vamos trabalhar o tema da ectoplasmia, principalmente aí a identificação e desenvolvimento. Então, conto aí com a presença de todos.
Pessoal, para quem tiver dúvidas com relação ao curso, informações, vocês podem entrar em contato aqui com o CAEC. O telefone, o código é 45, o telefone é 3525-2652. Então, na próxima sexta, dia 18, inicia o acoplamentário. Obrigada. Estou aqui convidando a todos a participarem do curso Tenepsograma. São 2 dias, dia 26 e 27, que nós vamos estar discutindo sobre TENEPS, fazendo uma avaliação precisa de como anda a nossa TENEPS. E para quem não é tenepsista, é uma grande oportunidade de participar e saber como desenvolver ou como iniciar essa prática. Contamos com vocês nos dias 26 e 27. Maiores informações no telefone 45 2102 45 2102 1448 IIPC. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los em nome da Reaprendência para a 9ª qualificação docente que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu no período de 11 a 13 de março, logo após o balanço existencial. Este convite é extensivo aos professores da Conscienciologia e também aos professorandos e tem interesse em qualificar a sua praxe parapedagógica. Esse curso, gente, contém apenas 14 vagas. E para quem está inscrito no balanço, também é um desconto especial. Para maiores informações, entrem no site da Reaprendência, www.reaprendência.org, ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Estão todos convidados. Boa tarde. Eu queria convidar aos tertulianos e também o pessoal que está assistindo aí de casa a participar da palestra online da Sinvex, tá? Que vai ocorrer agora às 15 horas, com o tema Consciência Juvenil Assistencial. A palestra vai ser dada pelo professor Márcio Aoki e alguns dos temas que vão ser abordados são: quando ocorre o despertamento assistencial na juventude, a inversão existencial e assistencialidade, e qual a assistência mais qualificada a ser realizada pela pessoa interessada na aceleração evolutiva. Então, conto com a participação de vocês. Obrigada. Então, gente, boa tarde. O Discernimento convida para a sessão do Cineclube hoje, com o filme Nosso Lar, tá? Vai começar entre 20h30 e 21 horas hoje, que a gente tem a Assembleia do Vila Consciência, que eu e outras pessoas vão ter que estar presentes, né? Então a gente pede um pouco de calma, a gente conta com a presença de todo mundo, porque o campo que a gente vai montar, eu estou vendo desde ontem isso aí, vai ser importante sim para a assistência do pessoal que está em Comuninex mais atrasadas ainda um pouco. E eu peço também que todo mundo leve, se puder, né, alguma bebida ou alguma comida, tá? Que é possível que não tenha pipoca hoje. Por causa dessa coisa da Assembleia, vou tentar chamar o Chico, né, que é o nosso pipoqueiro mestre. Então, quem puder levar, também tem a gratuidade, se levar ou fizer o voluntariado com a gente. Tá? Então, às 8h30 da noite, Nosso Lar. Eu vou abrir hoje uma exceção, e quem for vai poder pedir ou tomar a iniciativa de fazer algum comentário, botar alguma dúvida para o pessoal, tá? Desde que não demore muito tempo, por causa do tema. Tá? Então, espero todo mundo lá e com essas inovações aí. Obrigado. Pessoal, eu esqueci de divulgar o site, então, para quem tiver interesse em assistir a palestra da Sinvex, pode entrar no site www.asinvexes.org. Tá? Obrigada. O verbete eleito para amanhã é Anomia Imagística, especialidade Imagísticologia. Obrigada e boa tarde a todos.